tem nos trazido, Pai, tristeza, Deus querido, nós colocamos no lugar certo, Pai, porque é no lugar, Pai amado, aonde o Senhor ressuscitou, é no lugar aonde o Senhor se faz presente, é no lugar aonde o Senhor ainda vive, Pai, e aonde nós podemos dizer nesta noite que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, Pai amado. Ah, Deus querido, nós queremos nesta noite rodear os céus, ó Pai amado, com a nossa oração, com a nossa adoração. Nós queremos, ó Pai amado, rodear o céu, Pai, com a nossa gratidão, Pai amado. Gratidão porque abrimos os nossos olhos, gratidão porque somos perfeitos, Pai amado. Ah, Deus amado, da forma que o Senhor nos criou, ó Deus amado, que nesta noite, Pai, nós possamos, ó Deus amado, abrir os olhos espirituais, ó Pai, ah Deus amado, e andar na terra, Senhor, não mais buscando o natural, mas que nós possamos buscar, Pai, o sobrenatural, aquilo que homem nenhum, Pai, com promessa alguma, Pai, pode nos alcançar, pode nos dar, pode transformar, pode fazer. Nós queremos buscar, Senhor Deus amado, a Deus querido, aquilo que o Senhor faz, que é milagre, Senhor, é transformação de vida, é transformação de caráter, Pai amado. Nós queremos buscar nesta noite, Deus, somente aquilo que o Senhor pode nos alcançar. Deus querido, que nesta noite, Pai, a Deus amado, aonde estiver, Pai amado, um coração disponível, aonde estiver um coraçãozinho aberto, que o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa mudar, transformar. Nós somos, ó Pai amado, seres, ó Pai amado, a Deus amado, com nossas fraquezas, com as nossas deficiências, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, e dizer para o Senhor, que se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não andar conosco, Pai, ah Deus amado, nada nós podemos fazer, porque nós somos dependentes, Pai, somos carentes, Pai, carente todos os dias, ó Pai, ah Deus amado, de sentir o Teu amor, carentes, ó Pai, ah Deus amado, de, ó Pai amado, receber o Teu abraço. Nós somos carentes, Pai amado, ó Deus querido, que nesta noite, Pai, a Deus amado, nós possamos, ó Pai amado, sentir, Pai amado, a Deus amado, uma mudança, Pai amado, de dentro para fora, ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, ter as mentes, Pai, liberta, Pai amado, que cada mente nesta noite, Pai, a Deus amado, que estiver, Pai amado, a Deus amado, pensando em coisas, ó Pai amado, a Deus amado, que estão lá fora, que o Senhor possa, Deus amado, a Deus amado, nos fazer, Pai amado, a Deus amado, ter mentes blindadas, ó Pai, que nós possamos nesta noite, Pai, tão somente focar, Pai amado, tão somente ter a direção, Pai amado, a Deus querido, da Tua voz, da Tua palavra, Pai, palavra que muda, palavra que liberta, Deus querido, é noite de milagre, Pai, é noite aonde nós queremos dizer que o Senhor é Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, começa a andar neste lugar, começa a passear neste lugar. Esta noite foi o Senhor quem marcou, esta noite antes mesmo de chegarmos, o Senhor já se encontrava na casa. Começa a usar, Pai amado, os Teus filhos que se dispuseram, Pai, a Deus amado, a colocar as suas mãos, ó Pai, em forma de adoração, Pai, a Deus amado, tocar, Senhor Deus amado, a Deus amado, para Te engrandecer, para Te enaltecer, os Teus filhos que nesta noite, Pai, deixaram tudo, Pai, para abrir a sua boca, Pai amado, para entregar, Senhor Deus amado, a sua adoração nesta noite, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti as Tuas filhinhas, ó Pai amado, que tem se prontificado, Pai, a Deus, em te entregar a Tua adoração em forma de gesto, Pai, que esta noite, Pai amado, seja um divisor de águas neste lugar, Pai amado, que mentes, ó Pai, que corações, que alma, Pai amado, possam estar sedentas, ó Pai amado, em sentir a Tua presença, que almas, ó Pai amado, nesta noite, possam estar sedentas, ó Pai, em ouvir a Tua voz, que
fazer, mas o sobrenatural somente o Senhor pode. Aquele que entrou nesta noite, Pai, certo da vitória, Pai, que possa receber o milagre enquanto nós estivermos aqui, Pai, entregando a nossa adoração, entregando a nossa gratidão, que o Senhor possa caminhar na terra, caminha na terra, Pai, em favor do teu povo, em favor da tua igreja, Pai amado, que todas as coisas, ó Pai, a Deus amado, ao Senhor é possível, Pai amado, a Deus amado, que nós possamos, ó Pai, tão somente, Pai, correr pro prêmio, Pai, o prêmio, Pai amado, a Deus amado, que homem nenhum pode nos tirar, a Deus amado, que a traça não pode comer, a Deus amado, mas algo que é eterno, Pai, oh Deus querido, que nesta noite o Senhor venha nos forjar, forja, Pai, forja o nosso caráter, forja a nossa mente, que nós possamos, ó Pai amado, caminhar, Pai, a Deus amado, fortalecidos, ó Pai, acreditando que o general de guerra, ele não perde batalha, e o general de guerra, ele entrou nesta noite, e ele guerreia as nossas causas, começa a glorificar o Senhor, começa a engrandecer ao Senhor, e deixa que o Senhor faz, começa a sentir a mudança de ambiente, começa a sentir a mudança, a atmosfera já mudou, só depende de você, abre a tua boca, adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, só Ele pode, é só Ele quem pode, é só Ele quem faz, e nesta noite, que nós possamos, em uma só voz, em um só corpo, que nós possamos de mãos entrelaçadas, entregar a perfeita adoração, começa a chamar a atenção do Senhor nesta noite, se você chamar a atenção do Senhor, o céu certamente, ele se abre, e o Senhor, ele nos ouve, e na medida que nós mandamos glória, o Senhor, ele derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Comece a entregar, que o Senhor tem para entregar para você nesta noite, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, que a atmosfera deste lugar, Senhor, possa mudar, Deus. Pai, nós entramos diante da sua presença, querendo fazer o melhor para ti nessa noite, Pai. Ah, Jesus, nós entregamos o nosso melhor nesse momento, Pai. Queremos esquecer das nossas falhas, Senhor. Queremos esquecer dos nossos problemas. E entrar nos teus atos nesse momento e adorar o teu nome. Dizer que tu és santo. Dizer que tu és digno de toda a honra, papai. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Cante comigo, igreja. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Quem está disposto hoje? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantados,
Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Cante, igreja! Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Diga, igreja! Diga, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Oh, só tu és santo. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és santo, só tu és santo. Oh, só tu és santo, tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Vamos declarar que só Ele é santo. Não há outro como. Só igreja, só igreja. Só tu és. Oh, só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Você pode declarar mais uma vez que Ele é santo? Você pode declarar com todas as suas forças. Diga, só tu é. Só o Senhor é santo, Jesus. A Ti nós entregamos, Pai.
Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Ao teu falar, diga pra ele. E ao teu falar, a 100 milhões de estrelas brilho dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também. E ao teu falar, e ao teu falar, a 100 milhões de estrelas brilho dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também. Só a igreja, ao teu falar, a 100 milhões. Também. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. Ele é digno, Que é digno. e não há outro poderoso. Ele é o grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios
demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei e Majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, Que é digno, não há outro poderoso. O grande eu sou. As estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei e Majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou. Grande ele é grande. O grande eu sou. O grande eu sou. do grande eu Sou. Aleluia. Santo, Santo. poderoso, Oh, grande eu sou. que é digno. O grande eu sou. O grande eu sou. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. infinita humildade, Servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós engrandecemos ao Senhor Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu,
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, é o meu prazer. Cante comigo, igreja, do começo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Aleluia, Jesus. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Aleluia! E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, Mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. No Santo dos A tua Santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Boa noite, boa noite. Boa noite, meus irmãos, a paz. Tudo bem? Com muito temor e tremor que eu estou aqui, viu? Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Mateus 19. Estava meditando já faz alguns dias sobre esse capítulo, esses versículos. Eu tinha escrito um monte de coisa e hoje Deus tocou no meu coração, falou: conta do seu testemunho, daquilo que eu tenho feito na sua vida. Ou seja, tudo que eu escrevi foi por água abaixo, está em casa. Que Deus me ajude. Que o Espírito Santo esteja conosco, amém? Mateus 19, Mateus 19, 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou:
Mestre, poderei fazer o bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Eu vou ler um outro versículo aqui, que está em Filipenses 3:8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Irmãos, eu meditei muito mesmo sobre essa palavra, essa de Filipenses. Eu estava saindo de casa e Deus colocou no meu coração. Fazem 3 meses que eu voltei para Cristo, mais ou menos. E eu fiquei 8 anos afastado de Jesus. 8 anos no qual eu corri atrás de dinheiro, corri atrás de oportunidades, ganhava muito bem, até fevereiro, ganhava muito bem, assim, sabe? E Deus sempre abençoou, mesmo afastado, Deus cuidou, guardou. E nesses 8 anos, sentia falta de algo. Porque quando a gente pisa no Santo do Santo, a gente não consegue ficar longe. Eu creio que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel e justo para terminar. E assim foi, foram 8 anos, né, de muita guerra, né? A esposa está aqui. A gente literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Essa é a verdade. E mesmo assim Deus nos sustentou. Mesmo assim Deus nos guardou. Financeiramente estava tudo perfeito, mas nós estávamos longe da presença de Deus. E de 3 meses para cá, nós viemos 2 vezes aqui, na terceira a gente veio. Deus usou a vida do pregador e eu estava ajoelhado aqui como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava questionando a Deus, você sabe por que eu saí da igreja? Você sabe que não sei o quê. Eu lembro que uma pessoa deixou o microfone aqui, desceu, começou a falar no meu ouvido a hora que eu comecei a questionar Jesus sobre. Começou a falar no meu ouvido o seguinte, não foi eu que te machuquei, não foi eu que te feri. Pelo contrário, eu te guardei. E daquele momento em diante eu entendi, eu falei para minha esposa, agora é de verdade, eu acho que a gente tem que se converter. Então esses 3 meses, Deus tem abrido as comportas dos céus. Mas não financeiramente, irmãos. Mas hoje eu tenho entendido que o meu tesouro não é o financeiro, o tesouro é a riqueza do céu. O maior milagre que você pode viver na sua vida é a salvação. Você pode construir bilhões, muito dinheiro, meu irmão, mas vai ficar aí. Se você não buscar o Senhor nesse tempo, se você não se prostrar diante de Deus, Jesus está à porta. Jesus está à porta procurando os verdadeiros adoradores. Muitas vezes nós chegamos na igreja e falamos, hoje eu não senti a presença de Deus. Deus não tocou. Mas irmãos, o culto não começa aqui, começa na sua casa. A prosperidade, ela vem quando você entende o propósito do Senhor. Eu não quero falar financeiramente, não, a prosperidade, ela é 100% da sua vida. E eu creio que Deus me direcionou para isso, porque eu quero que vocês entendam, não é o Willi que está falando, é Deus que direcionou. Existem coisas maiores que o dinheiro não pode comprar. Aquele jovem, ele tinha muito dinheiro, mas Jesus falou, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, o maior tesouro
não é as riquezas. Aqui vai ficar, irmãos. Jesus está voltando, Ele está à porta. Nós estamos aqui fazem 3 meses e a gente crê naquilo que Deus tem para este lugar. Nós cremos naquilo que Deus vai fazer neste lugar. Deus tem liberado palavras. Nesse momento é um tempo onde Deus tem liberado correções para a igreja. E se a igreja não ouvir, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça dele dói. Então eu creio que antes dele vir com a justiça, a gente está entendendo que é para a gente fazer aquilo que ele está pedindo. Aquele jovem não fez aquele, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. Ou seja, faça aquilo que Jesus quer que você faça. Não se importe com dinheiro, é importante, meu irmão. Nós estamos vivendo uma fase que eu nunca vivi na minha vida de escassez financeira. Porém, a prosperidade da presença de Deus está sobre a minha casa. E eu creio que a arca está sobre a minha casa. Porque nós estamos entendendo o propósito. Deus tem liberado palavras como nunca liberou. Mas só que é o seguinte, nós entendemos o propósito e temos nos posicionado. Sabe? E Deus tem feito coisas que nunca pensamos ou imaginamos. Mas Deus tem feito, irmãos. E nós, hoje, por mais que a gente vive uma escassez financeira, hoje eu posso pregar para vocês uma prosperidade que o dinheiro não compra. Essa é a prosperidade que Deus quer para nós. Essa é a prosperidade que Deus tem para cada um de nós. Mas se você não se posicionar, se você não acreditar naquilo que Deus confiou na sua mão, infelizmente, meu irmão, você vai ficar. Essa é a verdade. Que Deus abençoe. Eu queria que vocês se colocassem de pé para a gente orar. Não vou me estender muito, mas Deus colocou isso no meu coração, sabe? E eu creio. Eu tenho orado, nós temos orado por milagres, né? Falei, Deus, eu sei que o Senhor que alimentou Elias no deserto, levou corvos, né? Com carne. Eu creio que Deus vai nos sustentar nesse tempo, tá? Deus, nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Sabemos que a sua palavra, ela é viva e eficaz, ó Deus, e ela é pregada neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha tocar aos nossos corações, Jesus. Sabemos que a tua casa, Senhor, precisa de recursos financeiros, só que ela não depende de pessoas, Jesus. Essa igreja depende do Senhor, Jesus. Fazem 16 anos que o Senhor está com eles, está conosco, ó Deus, porque nós estamos aqui hoje, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, nos milagres, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Eu sei que é pequeno aquilo que o Senhor tem feito, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor levará para outros lugares, Senhor. O Senhor tem liberado palavras, o Senhor tem liberado direções, Senhor. E eu creio que o Senhor tem movido o céu, Senhor, e acontecerá aquilo que o Senhor tem falado. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, ó Deus, aquele que não tem, que o Senhor abençoe, ó Deus, se existe alguém, ó Deus, com falta, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Mas que eles possam entender que a prosperidade não é a financeira, mas sim a celestial. Quando nós entendemos o seu propósito, nada nos falta, Jesus. Quero agradecer, Senhor. Agradeço pela vida dos meus irmãos. Senhor, abençoe esses dízimos, essas ofertas, ó Deus. Que o Senhor abençoe essa igreja. No nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, aqueles que vão dizimar, o bispo vai estar aqui para orar. Vai estar aqui, você já pode já trazer. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Santo, 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 Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Som. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Já entregamos, né? Já fizemos a nossa parte, oramos, adoramos a Deus, entregamos a nossa oferta, nosso dízimo. Agora chegou a hora de Deus falar conosco. Já quero chamar a missionária Isis aqui, Iris. Eu sempre erro o nome dela. Missionária Iris. Eu falo Isis. Missionária Iris. Quero chamar a pastora Janaína. Ela está aí? Cadê a pastora Janaína? Está no banheiro? Glória a Deus. Vem aqui então, Samanta, presbítera Samanta. Você que pode, se coloca de pé, estenda suas mãos para cá. Vamos orar e interceder pela vida da missionária. Aleluia, glória a Deus. Amém? Oremos. Pai, nesse momento queremos apresentar, Senhor, a tua filha em tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor já gerou algo ao coração dela, Pai. Senhor Jesus, então usa ela, Pai, poderosamente neste lugar, assim como o Senhor sempre tem usado, Pai. Senhor Jesus, eu quero declarar nesse momento que enquanto ela estiver ministrando a tua palavra, Pai, enquanto ela estiver fazendo por ti, Pai, que o Senhor vai de encontro também à vida dela, Pai, aquilo que ela tem colocado diante do teu altar, Pai, que as súplicas da tua filha, Senhor, também sejam, Pai, atendidas e respondidas, Pai, através do ID, através do fazer, Senhor, que ela tem feito, Pai. Senhor, eu entrego ela em tuas mãos, Senhor, crendo e sabendo, Pai, que o Senhor usará ela, Pai, de maneira sobrenatural, Deus. Senhor, que nós venhamos estar, Pai, com o coração aberto, Pai, para ouvir da tua voz, Senhor, através da tua filha, Deus. Eu entrego ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para receber a nossa irmã maravilhosa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Esse amém parece que é dos irmãos que está com frio. Eu quero ouvir um amém mais forte, amém, irmãos? Amém. Aí sim, esses aí é do arrebatamento. Oh, glória. Sou grata a Deus nessa noite por estar aqui com vocês. Essa semana foi uma semana de guerra, quase que eu não conseguia chegar, mas eu cheguei, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a bispa Edna, o bispo Amauri, toda a igreja. Eu quero agradecer a todos vocês. Irmãos, antes de eu ministrar a palavra, eu quero estar pedindo oração por uma missionária, por nome de Ivone. Terça-feira eu fui com ela lá no hospital, esqueci o nome agora, fica lá em São Paulo, ali pertinho da Paulista, fazer o exame da medula. E eu fiquei muito preocupada, né? Porque aquela mulher é um milagre. E eu comecei a orar a Deus 3 dias antes.
para que ela não ficasse lá, né? Porque o quadro dela é grave. E ali, né, foi assinado um documento, porque ela poderia voltar como não poderia voltar. E quando eu entrei naquele hospital, eu senti o espírito da morte. E eu fiquei ali intercedendo, orando. Quando passou uns minutos além do tempo, eu falei, meu Deus, será que a mulher não vai voltar mais? E ali o médico chegou e falou, olha, ela voltou. E eu quero pedir à igreja para estar orando, né? Para que esse exame, ainda que tenha o que a gente suspeita, mas nós acreditamos no Deus que faz milagre, amém? Eu creio que o próximo mês, se eu não puder vir aqui pessoalmente, eu vou ligar para a bispa falando do milagre que aconteceu na vida da missionária Ivone. E vocês orem por ela, irmãs. É uma mulher ganhadora de alma e ela está vivendo processo e mais processo. Mas quando Deus, aleluia, chama os seus, ele prova, mas o Senhor garante a vitória, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo de número 2. Aleluia, Marcos, capítulo de número 2. Marcos capítulo 2, verso de número 5, está escrito: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentada alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Vamos toda a igreja ler o 11? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, eu estou sentindo esse povo muito fraquinho. Vamos toda a igreja ler o verso de número 11. Vamos lá? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pode sentar, glorificando a Deus. Aleluia. Amados, a epígrafe do texto ou subtítulo vai dizer o paralítico de Cafarnaum. Se você ler na sua casa os primeiros versos, você vai ver que surgiu uma notícia nessa cidade, não sei como, surgiu uma notícia que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito bonita, era uma cidade que tinha praias e Jesus tinha uma casa lá, amém? Porque tem gente que acha que Jesus não tinha casa, andava por aí de qualquer jeito. Não, Jesus tinha uma casa na cidade de Cafarnaum, naquela cidade bonita. E nesse dia Jesus resolve então fazer um culto na sua casa. Eu quero falar para algumas pessoas aqui que Jesus opera em templos, mas Jesus também opera em casa. Jesus faz milagre em grandes catedrais,
como faz milagre em lugares pequenos. O segredo do milagre não está na quantidade de pessoas. O segredo do milagre está, aleluia, em Jesus, está no ambiente. Mateus 18, verso 20 está escrito: se tiver 2 ou 3 na reunião, aí ele está. E eu tenho uma notícia para algumas pessoas aqui hoje: Jesus já está nesta reunião. Jesus já está na reunião. O que você precisa é abrir o coração, é adorar Ele de verdade, porque se você crê que hoje, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Cafarnaum era uma cidade bonita. Aí, esse doente aqui, esse paralítico, irmãos, ainda bem, a Bíblia vai dizer que ele tinha 4 amigos. Quantos amigos você tem? Né? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Quantos amigos você tem? Estamos vivendo em um tempo que está difícil de ter amigos, gente. Vamos ser sinceros. Uns é amigo do outro porque tem dinheiro, outros é porque é bonito, outros é porque é chique, e assim vai, né? Interessado em alguma coisa. Mas eu quero te dizer, você precisa, tendo amigos ou não, pouco ou muito, você tem que dar um jeito e chegar pertinho de Jesus. Você tem que dar seu jeito para ficar pertinho de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia então vai dizer que 4 amigos decidem levar um aleijado até Jesus. Eu vi que este homem paralítico, ele saiu no lucro. Porque hoje ninguém quer ser amigo de ninguém, nem com saúde. Imagine doente, né? Aleluia, porque o homem não andava, amados. E uma pessoa, quando ela não anda, fica complicado. E ainda mais naquele tempo. Hoje, né, chama um carro, arruma uma cadeira de roda, faz qualquer coisa. E naquele tempo, era mais complicado. Mas 4 amigos decidiram trazer um doente, um aleijado e colocar do lado de Jesus. Você sabia que aquela pessoa doente, aleluia, aquele paralítico, aquela paralítica, é você que tem que colocar ela perto de Jesus? Como é que você está carregando ele? Missionário, eu não estou aguentando mais. Missionário, olha, eu acho que eu vou abandonar aquela pessoa. A palavra aqui é para você, não adianta se esconder. Aleluia. Palavra é assim, mas ela fecha mesmo, ela corta, e eu estou sentindo que Jesus está falando com alguém aqui. Não é para largar o paralítico de lado, é para você dar um jeito de colocar ele perto de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está querendo se esconder na multidão, está querendo fugir, mas é com você mesmo, e não adianta. Aleluia. E não está escrito, tá? Mas eu dei um nome para os amigos, para esses amigos do paralítico. A Bíblia não fala, mas eu dei um nome para eles. Primeiro, de um desses amigos, eu coloquei o nome dele de fé. Ninguém aproxima de Jesus se não tiver fé. Lá no livro de Hebreus está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquilo que se espera. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Então eu coloquei o nome de um desses moços de fé. Você, minha irmã, meu irmão, você tem que ser amigo da fé. Você tem que andar de mão dada com a fé. Você tem que ir com ela, voltar com ela, dormir com ela, caminhar com ela. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmã Iris, eu dou uma oferta boa, eu ajudo na assistência, eu cuido de pessoas de rua, eu faço um trabalho bom, mas eu não tenho fé. Não está agradando a Deus, não. Pode colocar a fé em ação, e aí depois você vem com a obra. Primeiro fé, depois obra. Aleluia. Segundo amigo do paralítico, eu coloquei o nome dele de coragem.
Porque eu estou vivendo em época que tem gente. Eu não estou aqui dizendo que na vivenda em Cristo tem essas pessoas, né? Aleluia, esse negócio é lá em Osasco, tá? Fica tranquilo. Tem gente que não tem coragem para nada. Tá vendo esse frio aí? Pode achar ele empacotado debaixo de 2 edredom. Ele não sai de jeito nenhum. Ah, missionária, esse frio aí, vou pegar uma gripe. Mulher, olha, eu tenho medo do frio. Menina, ai, irmão, tem que ter coragem. Reino de Deus é para quem tem coragem. É para quem desafia a situação. E hoje eu vim aqui através dessa palavra te dizer, coragem. Coragem, irmã. Olhe para esse crente que está do seu lado e fala, tenha coragem aqui hoje. Aleluia, senão o paralítico não vai andar. Tem que ter coragem. E eu declaro, aleluia, que depois dessa palavra tem aleijado aqui que vai começar a correr. Vai começar a saltar. Vai começar a viver o sobrenatural da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. O terceiro amigo, eu coloquei o nome dele de ação. Fé, ousadia, ação e coragem. 4 amigos. Ação. Aleluia. Eu vou cruzar os braços, dormir até meio-dia, esperar a missionária Iris, um anjo babá descer com a providência. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas quando você decidir agir, aí você vai ver se o paralítico não anda. Aí você vai ver se essa doença não some. Aí você vai ver se essa peste que transita durante a noite não vai voltar para o abismo. E essa praga que trabalha durante o dia vai bater em retirada. Porque nessa igreja tem crente que tem ação, coragem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dei aí para você os 4 nomes. Fé, ousadia, ação e coragem. 4 amigos do paralítico. Mas para subir em um telhado, as casas de antigamente, não era como hoje, né? Que tinha forro, laje, não. Era aquelas casas, né? Que como diz lá no norte, tinha o quê? Cumieira. Aquela casa de telha. Aí eu imagino que um sobe, dá uma equilibrada, o outro vem, descobre um pedaço do telhado, dá um jeito e vai subindo aquele doente. Porque tem cura aqui que é só Jesus. Tem coisa que está acontecendo lá na tua casa que é só Jesus. Tem situação, aleluia, aqui hoje que é só Deus para fazer. É só milagre. E eu vim aqui declarar na tua vida que o milagre que tu precisa, Ele tem. Ele tem, Ele tem. Aleluia. Ele é Deus poderoso. Aleluia. E sobe com um aleijado para depois descer. Aleluia. Mas eu nunca vi crente, irmãos, que desafiou situação, missão de risco, não sair com a providência. Aleluia. Sabe por que a gente entra ruim nos cultos e sai ruim? Entra frio e sai gelado? Porque a gente tem medo até de dar glória a Deus. Eu estou vivendo num tempo que se você mandar crente orar 30 minutos, ele fica doido, mas não ora. E não existe, irmãos. Não existe anjo babá para trazer tudo prontinho para você. Tem que ter ação. Tem que ter coragem. E tem que ter fé. E depois ousadia, partir para cima, porque agora o milagre vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela maca, aquele leito desce pertinho de Jesus, a casa, amados, estava lotada de fariseus, e Jesus dá uma olhada e diz assim para o aleijado: perdoados estão os teus pecados. Mas se você examinar o texto, você vai ver algo interessante.
que os amigos do paralítico não levou ele ali para receber perdão de pecado. Os amigos do paralítico levou ele ali para receber uma cura física. Porque nós somos assim. Nós não andamos preocupados com o pecado de ninguém. Ou tem alguém aqui preocupado com o pecado do outro? Não tem. A gente não está atrás de perdão de pecado. A gente está interessado nas bênçãos materiais. E a maior obra do Espírito na terra não é trazer cura física, não é trazer riqueza, não é trazer carro, não é dar apartamento. Aleluia, a missão do Espírito Santo, a prioridade dele é perdoar pecado. Será que tem gente aí que entendeu? Aleluia, perdoar pecado. Eu vou te falar algo mais. Aleluia, com o corpo enfermo, aleluia, você é perdoado. Com problema físico, financeiro, você pode ver a glória de Deus. E com o corpo cheio de pecado, como é que fica? Aleluia, como é que fica? Aí os fariseus dão uma olhada e falam: quem é esse que pode perdoar pecado, senão Deus? Eu vou dizer algo aqui para vocês, amados. Fariseu, ele é quase crente, viu? Fariseu, ele tem uns 90% de crente. Fariseu acredita em anjo, acredita em chave, acredita em prosperidade. Fariseu olha, pula, fala língua estranha. Fariseu faz tudo isso. Mas só tem uma coisa que fariseu não acredita. É que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Então, quando eu vejo Jesus olhando para aquele homem dizendo: olha, moço, perdoados estão os teus pecados. Mas quem é que disse que aquele rapaz foi ali para receber perdão? Amados, eu tenho comigo que crente deve pedir pelo menos uma vez. Isso é o mínimo, perdão. Pelo menos uma vez. Antes de pedir a benção para A, para B, você já tem que pedir perdão dos seus pecados. Porque se você for um homem perdoado, as outras bênçãos vêm na sequência. Porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, você vai pedir. E vai acontecer. Você vai até ordenar. E montes vão saltar de um lado para outro. É a palavra de Deus que fala isso e acabou. Aleluia. Enquanto os fariseus arrazoavam, arrazoar significa pensar consigo mesmo. É só pensar. E eu vou falar uma coisa aqui hoje para a igreja. Jesus revela pensamento, viu, irmãos? Você entendeu? Dá um glória. Jesus revela pensamento. Livro do profeta Daniel está escrito que ele revela oculto, revela escondido, conhece aquilo que está em trevas, porque com ele mora a luz. Aleluia. Como Jesus conhece pensamento, olhou para o paralítico e disse: teus pecados foi perdoado, né? Agora a ti eu te digo, para que você possa saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. E eu imagino naquela hora, no calor da emoção, da cura, aleluia, que aquele homem olha para aquela cama e dá uma olhada, e quem sabe ele fala: olha a cama, até hoje tu me encarregou, mas a partir de agora, sou eu que te carrego. E começou a andar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitas das vezes a gente está preocupado com uma situação, e Jesus está falando para alguém aqui: enquanto você está preocupado com este algo físico, tem algo mais profundo que eu quero te dar, tem algo maior, aleluia, o que os teus olhos não viu, o que o teu intelecto não percebeu, nem chegou à tua mente. É isso que Deus quer fazer, é coisa grande, é coisa grande.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Perdão de pecado, irmão. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus perdoa pecado. Aleluia. Não adianta. E eu sempre falo, né, como algumas pessoas falam, pega esse pecado e arranca da sua vida. Porque tinha até um hino que cantava antigamente que dizia assim, que o pecado não dói. O pecado não dói. Não sei se alguém já ouviu esse hino. Mas vai chegar um dia que o pecado vai doer. Vai chegar uma hora, irmão, que esse tal de pecado vai doer. E que você vai se arrepender amargamente de ter acumulado pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitos não estão caminhando? Porque estão aleijados, travados e precisa de ter esses amigos para encostar, colocar ele pertinho de Jesus. Porque quem chega perto de Jesus muda de vida. Foi cantado aqui, e quem já pisou no lugar santo não consegue viver fora dele. Não consegue. Sabe por que que aquele pródigo, um dia, longe da casa do pai, ele caiu em si, ele disse, eu tenho que voltar. É porque ele conheceu verdadeiramente o lugar santo. Por isso. Agora, sabe por que tem gente que aparentemente está no lugar santo, mas continua fazendo um monte de coisas erradas? É porque ainda não conheceu o lugar santo. Não conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. O meu conselho aqui nesta noite é, aleluia, fique aliançado com esses 4 amigos. Anda de mão dada com a coragem. Fique do ladinho da fé. Aleluia. Não cruze os braços diante daquilo que é para você fazer. Lembre-se que Jesus vai fazer sempre o impossível. Aleluia. Colocar o aleijado para andar foi com ele. Mas pegar o aleijado e colocar perto de Jesus foi a atitude dos amigos. Aleluia. Tem coisa que é você que vai fazer. Aleluia. O possível você tem que fazer. Agora, o impossível ele fará por você. Jesus olha para o homem e diz, perdoados estão os teus pecados. Aí, os fariseus começam a perguntar, quem é ele? Quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados, senão Deus? Aleluia. Ei, irmão, Jesus quer perdoar alguém aqui hoje. Você tem que sair dessa reunião perdoado. Você tem que sair dessa reunião perdoada. Aleluia. Porque pecado, irmãos, pecado consumado gera morte. Aleluia. As pessoas vai pecando, aí fica aquele povo vazio, sem graça, seco, né? Não tem alegria da salvação, não aguarda mais o arrebatamento. Ei, da agora para frente o negócio vai estreitar mais na terra. Porque nós estamos vivendo a última hora. E Jesus quer perdoar os seus pecados. Aleluia. Você não pode ser aquela mulher que fica guardando mágoa. Você tem dinheiro? Então guarda o dinheiro, mas não guarda a mágoa. Não guarde a mágoa. Aleluia. Porque Jesus nessa noite quer te perdoar. Você vai sair daqui um homem sarado, curado pelo poder da palavra, porque Jesus está na reunião. Aleluia. O diabo não vai mais brincar com a tua cara, porque você é um homem perdoado, você é uma mulher perdoada. Você vai andar nas ruas dessa cidade de cabeça erguida, adorando, e o diabo não vai brincar com a sua cara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, irmãos, como que ficou a situação dessa casa. Depois, eu não sei se eles voltaram lá para colocar as telhas no lugar, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o milagre aconteceu depois desse desafio. Ação, coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já não colocou no seu coração para ir? O Espírito Santo já não te capacitou? Porque tem pessoas, eu conheço pessoas que elas ficam orando 5 anos, né? Tem 5 anos que está orando. Na hora que fala, vamos fazer,
Não, irmã, eu ainda não estou preparada. Vem dar uma palavra. Irmã, eu ainda não estou preparada para dar a palavra. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, quando é que vai terminar esse preparo? Quando é? Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui tem pessoas que o Espírito Santo já ordenou, já mandou levantar aí, mas não querem. Missionária, eu não estou preparado. Eu tenho vontade, mas eu estou com medo. Coragem. Hoje você vai dar mão para o amigo chamado coragem. E você vai se levantar. E você vai declarar a libertação naquela casa, na vida daquele rapaz, na vida daquela moça, naquela família oprimida. Pois Jesus está aqui para perdoar pecado. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos preocupados com a cura física? Porque é ruim. Pessoas sem saúde, é ruim. E eu sempre falo, irmãos, que saúde, ninguém compra saúde. A gente compra o remédio. Mas quem garante que vai ficar bom de fato? Né? Mas Jesus está aqui hoje para curar, para dar saúde física também. Jesus está aqui para trazer saúde física. Insônia, depressão, opressão, espírito suicida, esse demônio que está cirandando lá perto da tua vida, hoje ele vai bater em retirada, porque Jesus está na casa para trazer saúde. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 10, o verso de número 38 está escrito que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Deus era com Jesus de Nazaré, eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Quando Jesus estava sendo, aleluia, assunto ao céu, a Bíblia diz, aleluia, lá em Lucas 24, 49, antes dele subir, ele diz, eu vou capacitar vocês para fazer a obra. Aleluia. O Espírito Santo não capacita ninguém para estar andando, irmão, com a cara para cima por aí, não. Ele capacita a gente para fazer a obra. Aleluia. Eu estou vendo uma ação do Espírito aqui, capacitando alguém nessa casa. Tem alguém aqui que está precisando de coragem, está precisando de unção. A unção não ficou preso na sombra dos apóstolos. A missão é para a igreja de hoje. Levanta-se, cria coragem, porque o Senhor quer te capacitar. Aleluia. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Lucas 24 e 49. No dia de Pentecoste, irmãos. Aleluia, o Espírito Santo chegou. Aleluia. Atos capítulo 2, encheu a casa. Porque esse Espírito, ele enche casa e enche pessoas. Casa que Jesus está, nunca é vazia. Aleluia. Tem crente que o lugar que ele entra, ele é tão frio que até um pinguim que ficar do lado dele sai gripado. De tão frio que ele é. Ele tem medo de falar que ele é crente. Se chegar um pentecostal, dar a paz do Senhor para ele, é capaz dele morrer ali. Isso é falta de capacitação. Jesus quer tirar esse negócio da sua vida. Quer tirar essa doença. Esse espírito de frieza vai ter que sair da tua vida. Aleluia. Porque em Atos capítulo 2, foram vistos línguas repartidas como que de fogo. E encheu a casa. E eu sinto esse poder aqui hoje, adestrando alguém para ter coragem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus disse para o rapaz, levanta, toma a cama e anda na mesma hora. Foi naquela mesma hora, foi imediato. E o que está acontecendo com a gente? Que a gente está com medo. Aleluia, estamos presos dentro de casa. Estamos preocupados. Irmãos, esses dias chegou uma irmã para mim.
eu estava em um determinado lugar, e aquela irmã, ela assiste muito jornal, né? E ela falou assim, missionária, você está informada sobre as informações do que está para acontecer? Eu falei, sobre o quê? E ela disse assim, olha, eu vi no noticiário que vai faltar isso, vai faltar aquilo, tem que guardar isso, tem que guardar isso. Eu falei, ah, tá. Eu falei, não estou informada, não. Aí, daí a pouco, ela falou assim, já era bom você ir lá no supermercado e começar a estocar um pouco de arroz, um pouco de feijão, porque vai faltar. Aí eu fiquei calada. Aí ela tornou a falar, falou, você entendeu? Eu falei, entendi. Ela falou, e aí? Eu falei, irmã, olha, eu não estou muito preocupada com arroz e feijão, não. Mas mulher, vai faltar. Está sujeita a acontecer isso. E ela foi falando. Eu falei, minha filha, fica tranquila, eu como pouco. Se eu te falar quantas vezes que eu como 1 quilo de feijão, aí ela olhou assim para mim e falou, entendi. Aleluia. Ei, amados, não podemos ficar ansiosos, preocupados. Ah, missionário, então você acha que não pode acontecer? Pode. De repente vai faltar bem mais do que arroz e feijão. Mas eu vou falar algo para você aqui, é profético. Para quem teme o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. O Deus que enviou maná no passado, é o mesmo Deus do presente. O Deus que cuidou lá, aleluia, no passado, vai cuidar do presente, pronto. Aleluia. Mas sabe o que é isso? Nós estamos preocupados muito com as coisas físicas, muito com as coisas dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o ano passado, mês de setembro, eu estava atravessando um vale muito forte. E chegou um rapaz, que meu filho deu uma hospedagem para ele na minha casa. Ele saiu para trabalhar. E ele voltou, e ele olhou assim na minha cara e falou, Iris, eu preciso te falar com você. E eu estava assim de cabeça baixa, lavando uma louça, eu falei, pode falar. Ele disse assim, olha aqui para mim, você sabe quem é que vai falar com você? Eu falei, não. Aí ele disse assim, é o Exu fulano de tal. Eu falei, então não fala. Não, mas eu tenho que falar. Eu falei, aqui você não fala. E naquela hora, mudou o ambiente, irmãos. Eu pensei, quando ele falou 2 vezes, eu pensei que ele estava brincando. Falei, esse infeliz tá zoando com a minha cara. Daí a pouco eu olhei assim para ele, ele tortou todo, virou o olho e disse, eu tenho que falar com você. Eu fui enviado para falar com você. E eu disse, aqui você não fala, comigo você não fala, porque eu só ouço a voz de Deus. Eu vim aqui hoje dizer para crente aqui, aprenda a calar muitas vozes e comece a ouvir só de Deus. Aleluia, coragem, irmãos. Demônios poderão se levantar para querer inventar coisa para falar com você, mas você vai aprender a calar muitas vozes, aleluia, e ouvir só daquele, só lá de cima, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês se lembram que Deus falou para Jeremias? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. São os vales. Nós não estamos indo desses vales. Demônio se alia, se reúne para tentar dizer assim, eu destruí você, eu acabei, aleluia, mas quando você vai buscar na palavra do Senhor, daqui a pouco você vai entender. Hoje você pode não estar entendendo nada, mas já já você vai entender que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados. É todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como que você vai entender se você é forte ou se você é fraco, sendo que você não suporta confronto? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No ano de 2010, eu estava fazendo uma grande obra na cidade de Arujá.
E uma certa madrugada, o Espírito Santo estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo: ora um pouco mais. Ora um pouco mais, porque vai levantar outro. E esse que vai levantar agora é lá na rua da tua casa. O que eu acho bonito, Edna, em Jesus, é que ele avisa a gente. Então a gente já fica preparado. Já fica preparado. Você está pensando que os problemas vêm apanhar a gente desavisado? Não, ele avisa. Tem crente aqui que essa semana, aleluia, o Senhor já vai mandar, né? A informação lá para você, a mensagem vai chegar para você. E você já tem que se preparar para os dias maus. Aleluia. Deu uma chuva naquela semana, naqueles dias. E veio uma caixa de uma tampa de uma caixa d'água. E caiu dentro, em cima da laje de outra pessoa. E essa mulher botou na cabeça que foi da minha casa e que ela tinha que ir lá brigar comigo. E eu não estava em casa. E essa mulher falou. Quando eu estava chegando, meu filho falou: mãe, a mulher ali veio e ela disse que quer brigar com você. Eu falei: sério? Ela quer brigar comigo? É. Aí tinha outra pessoa em casa, a pessoa foi, tentou conversar, e aquela mulher, sabe, perturbada. Aí o irmão que estava em casa perguntou assim: quebrou alguma coisa? Nós vamos lá ver o que aconteceu. Ela falou: não quebrou nada não, mas faltou pouco para quebrar, mas não quebrou, não. Então está tudo certo, tá, mas eu quero falar com essa. Aí o irmão falou: olha, eu vou ser sincera. A missionária Iris, ela não vai brigar com você não. Não, mas eu vim aqui preparado para brigar com ela. E aquela mulher falava. Aí amém. Irmãos, passou 15 dias, a mulher volta. E eu estava lá no quarto orando, porque eu ia sair para uma obra, e era um trabalho de libertação, eu precisava de me preparar, porque eu já sabia o que tinha naquela cidade. Aí a mulher veio, irmão. A mulher veio e foi xingando na porta, e foi juntando gente, porque quando é para socorrer alguém, não aparece ninguém. Mas quando é um falatório profano, vai juntando gente, e foi juntando. Aí outra pessoa estava em casa e falou assim: a senhora não quer entrar para conversar de boa? Falou: não, eu quero brigar com essa irmã, eu quero brigar. Aí a outra pessoa estava lá: ela não vai brigar com você. Mas eu quero, ela não quer falar com a senhora agora. Aí eu saí e falei: senhora, faz o seguinte, a senhora volta amanhã, porque eu estou de saída agora. Aí a mulher, irmã, essa hora eu não sei se foi o cão que entrou nela, ela que entrou no cão e doidou. Não, você tem que sair para fora, eu quero brigar. Eu falei: moça, eu não vou falar com você agora. Se você quiser falar, você fica à vontade. Eu vou tomar um banho que eu já estou de saída. E eu estava orando. Eu estava me preparando para os dias maus, porque eles vêm. Aleluia. Primeira vez, segunda vez, essa mulher foi. Mas o Senhor falou assim comigo: levanta um clamor por ela. E eu comecei a orar por aquela mulher. Todo dia eu levantava, estendia a mão na direção da casa dela e começava a orar. Falei: Jesus, faz uma obra na vida dessa mulher. Já pensou a coragem que essa mulher teve de sair da casa dela para vir aqui brigar por um negócio que nem aconteceu? Já pensou, Senhor, na hora que o cão sair dessa mulher, se essa mulher estiver cheia do poder, Satanás que sai da frente, que ela vai passar por cima. Que eu vi que ela tinha coragem. E eu comecei a orar por aquela mulher. E eu comecei a orar: Jesus, faz uma obra. Eu quero ver essa mulher marchando no fogo, cheia do poder, correndo de um lado para o outro. Eu quero ver ela cheia. Você sabe o que aconteceu, irmão? Deus fez uma coisa, irmão, tão extraordinária. O Espírito Santo é demais, né? Aleluia. O Espírito Santo pegou ela, levou para a Bahia. Colocou bem longe. Encheu ela do Espírito Santo lá. Que ela passou um deserto tão grande que só tinha Jesus, Jesus e Jesus. Aí ela foi orando. Aí ela voltou para a igreja. Aí ela se converteu. Ela volta para cá. Aí o mesmo irmão que estava na minha casa encontra com ela e fala assim: tu é aquela mulher que foi lá na casa da missionária para brigar? O que aconteceu com você? Você está diferente. Ela falou: não, menina, olha, eu tenho até que pedir perdão para ela. Eu agora aceitei Jesus. Jesus fez uma coisa tão grande na minha vida. Eu agora não consigo brigar com ninguém. É assim, aleluia. Jesus vai entrar na casa do valente e vai pegar ele. Se prepara. Aleluia. Agora imagine, irmão, se eu não estivesse orando. Imagine se eu não estivesse me preparando para os dias maus. Tinha brigado com a louca. A rua inteira tinha ficado sabendo.
porque o diabo, ele é astuto, aleluia, e eu vim aqui dizer para você, não vai discutir com ninguém, vai pegando esses doentes e colocando pertinho de Jesus, pega esses oprimidos e coloca perto de Jesus, vai colocando perto de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha um irmão que ele brigava, irmãos, na rua, ô moleque atribulado. Alguém sempre falava para minha mãe, qualquer hora a notícia vai chegar que mataram ele. Porque ele briga com 3, ele tem uma força, eu não sei o que acontece, que ninguém consegue segurar ele. E minha mãe começou a orar. 4 horas da manhã, minha mãe estava de joelho orando para o meu irmão, porque ela falava, é mesmo que eu estou ouvindo a notícia que mataram o Roberto. E aí, aonde que ela ia, irmã? Ia passando na porta da igreja, botava um pedido lá, e colocava lá. Quando pegava o telefone, irmã, coloca o nome desse menino aí. Irmão, você sabe o que Deus fez? O doente, aleluia, já foi entregue pertinho de Jesus. Colocaram nos pés de Jesus. Meu irmão ficou tão apaixonado por Jesus, irmão, que parece que ficou até meio besta, sabe? Você olha assim para ele e fala, rapaz, o que aconteceu mesmo com você? Não, olha, Iris, todo dia eu tenho que passar na oração e orar das 5 às 6. Às 7 ele entra na empresa. Mas antes das 5 horas, irmão, ele já está orando. Aleluia, Deus vai fazer coisas extraordinárias, amém? O nome do Senhor vai ser glorificado. O segredo aqui é pegar os doentes, é pegar os cativos, é pegar esses aleijados, é dar um jeitinho, mesmo que seja fora de ética. Quem sabe alguém dá uma olhada para aqueles moços e fala, que loucura é essa? Irmão, todas as vezes que você, aleluia, querer algo grande, você tem que entrar na contramão. Você tem que fazer o que não é normal qualquer pessoa fazer. Aleluia. Aleluia. Você acha que gente normal fica orando meia-noite? Você acha que gente normal vai orar 3 horas da manhã? Tem que ser para doido. Isso é coisa de doido. Mas tem uma coisa. Daqui a pouco todo mundo vai começar a dizer, tem algo diferente nela. Ela recebeu algo que não é normal. Aleluia. Você precisa de fazer aquilo que não é normal qualquer pessoa fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar agora pelas causas impossíveis. Tem alguém aqui com uma causa impossível? Alguém já olhou e já disse, sei lá, olha, tem jeito não. Tem alguém aqui com um problema que você dá uma olhada e já viu que é só Deus? Levanta a mão assim, só dá um sinal. Aleluia. Glória a Deus. 2, 3 comigo. 4. Tem mais alguém? Só tem 4, 5. Só tem essas 5 pessoas. 6, 7, 8. Eu vou orar agora. Porque eu já vi o anjo do milagre, do sobrenatural descer nessa casa. Aleluia. Eu quero falar para esse profeta aqui. Como que é seu nome? William. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida, viu? Eu via Deus te levantando na terra para ser um homem, um grande pastor. Eu vi o Espírito Santo te capacitando para uma grande obra. Deus, ele vai te dar uma intimidade muito grande, viu, William, com a palavra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Creia. Bispa Edna, eu vi uma causa, você colocando uma causa no altar. E um anjo já recebeu, já pegou a tua causa e já levou diante do Senhor. Você vai viver o sobrenatural. Você vai passar pela porta do sobrenatural. E alguém vai ficar se indagando, como? Como que isso aconteceu? É sorte? E você vai falar, não é sorte, é Deus. É Deus. Aleluia, o Senhor vai fazer. Essa moça aqui, como que é seu nome, filha? Essa moça aqui, você? Eu via o Senhor te fazendo para subir uma escada. E essa escada você pegava uma plancheta e começava a anotar. O Senhor manda te dizer que a porta que Ele vai abrir para você não é qualquer pessoa que passa, é só quem tem a mesma comunhão e intimidade. O Senhor te diz que Ele tem ouvido a tua oração e a porta vai se abrir e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia.
conseguir se levantar, por favor. Eu quero que você vai clamar agora. Por causa impossível. Porque tem um varão descendo nessa reunião. Aleluia. Tem um varão andando no meio dessa reunião. É que você não consegue ver, mas tem. Mas você pode ver pela fé. Aqui tem trabalhos, irmãos, que foi colocado, que foi entregue. E nesta noite o anjo do Senhor está descendo no arraial. No teu acampamento o anjo de Deus desce e dá uma ordem a teu respeito. E não tem macumba, não tem trabalho que foi colocado, porque o Senhor está guerreando a tua peleja. Aleluia. Espírito de loucura, espírito de depressão que se levantou lá dentro da tua casa, pois não vai prevalecer não, já está caindo. Eu estou ouvindo barulhos de cadeias sendo quebrada. Aquela pessoa que está presa, que está no presídio, que está nas drogas, o meu Senhor manda te avisar que hoje, que vai ser livre, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia, aleluia. Causa impossível já foi, aleluia, liberado o decreto de milagre. Missionária, como que eu vou comprar a casa? Eu não sei, mas você vai comprar. Missionária, como que a minha filha vai fazer aquela faculdade? Não sei como, mas vai fazer. A porta está se abrindo, a porta está se abrindo, aleluia. Irmãos, aqui nessa região tem uma legião de demônio que trabalha para destruir a vida dos jovens. Eu vou pedir que essa igreja se levanta em jejum e oração. E até a virada do ano você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ficar pequeno o espaço. Vai ficar pequeno o espaço. Irmão, a igreja precisa de voltar a jejuar, a botar a cara no pó. Deus ainda liberta, Jesus ainda salva. Paralítica aqui vai saltar, paralítica aqui vai correr, vai ser livre para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que o Espírito de Deus quer que se coloque a fé em ação agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já vi, irmãos, espírito da morte chegar na porta da minha casa. Aleluia, porque tinha alguém jejuando, o demônio voltar. A minha mãe recebeu 2 pratos envenenados, que um dia alguém lá na macumba falou, vamos matar ela envenenada. Mas ela botou a cara no pó e levantou e disse, Deus me disse que vai vir hoje alguém trazer um prato envenenado, não põe a mão, a morte está ali. E não demorou, 9 horas da manhã aconteceu, aleluia. E ela pegou e disse para a pessoa, muito obrigado, você é uma amiga muito boa, não vou comer esse alimento, eu vou comer mais tarde. E você sabe o que ela fez? Ela foi lá, comprou algo muito parecido, idêntico, e pegou aquele e colocou lá no quintal e orou. E mais tarde, a pessoa que trouxe aquele prato macumbado, envenenado, perguntou, e aí, você comeu? Ela falou, comi. Estava bom? Estava. Quer um pouco? Não. Come aí. E comeu na frente dela. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele lugar onde ela colocou aquele prato, ficou cheio de bichos, que era uma invocação aos espíritos malignos lá da Bahia. Porque os dias maus vêm para todos. E ela venceu pela oração. Tem pessoas aqui, ó, que Deus manda dizer, você vai vencer pela oração. Essa irmã aí, eu não sei se é vermelha ou se é rosa, levanta a mão assim. Deus manda te dizer que Ele está te capacitando. Eu vi o ministério da intercessão. E o Senhor manda te dizer que Ele está dando livramento na tua família. Você vai receber a notícia do livramento que o Senhor deu por causa da sua oração. Aleluia. Vamos orar agora. Minha mãe, irmãos, não morreu daquele problema. Ela viveu mais de 30 anos para frente. Porque ela sempre foi uma mulher de oração. E eu convido a igreja da Bispa Edna para voltar a orar mais. Vocês vão andar com Deus. Vocês vão de fato pisar em lugar sagrado. E você vai ver anjos de Deus guerreando com você na terra. Aleluia. Eu quero estar agradecendo, irmãos. Eu estive com uma filha da minha sobrinha, que estava com problema renal. E ela conseguiu um transplante. Tem 2 meses. E ela está bem, para a glória de Deus.
Os 2 rins estavam danificados e ela estava para ir embora. Uma menina de 22 anos. E Deus fez a obra e ela está bem, para a glória de Deus. Eu quero orar agora e pedir oração também pela minha casa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar agora por esta igreja. Nós já estamos no lugar sagrado, nós já estamos no lugar santo. Hoje aquele espiritualmente que está aleijado vai ter que andar. Quem não consegue andar para o evangelismo vai andar. Quem não consegue levantar para a adoração vai se levantar. Porque hoje o Senhor está nessa casa. Não só hoje, mas hoje o Senhor vai levantar algum paralítico aqui. Esta casa vai ficar pequena, porque vai ter cura. Vai ter batismo. Meu Deus, este homem, esta mulher, Senhor, que não consegue se equilibrar, vai receber autoridade, vai receber graça, vai ser, aleluia, um vaso aprovado para boa obra. No nome de Jesus, doença dos rins, da visão, da audição. Meu Deus, esses problemas dos ossos, dos nervos, sai agora. Sai agora. Espírito de contenda, cai por terra. Espírito maligno. Obra de encantamento, obra da feitiçaria, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu declaro salvação nessa casa, eu declaro que as correntes vão ser quebradas e o nome de Jesus vai ser glorificado. Enquanto que eu estou orando, o teu milagre está acontecendo, tem decreto de vitória sendo liberado. Senhor, dê a casa para esse irmão, dê a casa própria, dê o apartamento, tira do aluguel. Nessa igreja, Pai, o Senhor está entrando com uma grande mudança. O teu nome vai ser glorificado. Dê uma linda de salva de palmas, Jesus merece. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus! Obrigado por levar nossos pecados, Jesus! Obrigado por levar nossas dores, Pai! Oh, aleluia! Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mesmo assim Ele te amou. Mas mesmo assim Ele te amou. Como a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Você pode declarar isso, igreja? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me
libertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Somos. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos apresentar uma criança, né? A Isis Malu. Glória a Deus, aleluia. Já quero chamar toda a família aqui na frente. Chamar a Bispa Edna aqui para ajudar. Como é de conhecimento de todos, né? A gente não batiza criança. A gente apresenta a Deus, né? Assim como Jesus foi apresentado um dia, então a gente apresenta a criança e pede a proteção de Deus sobre a vida dela. Pode subir aqui todos em cima do púlpito. Já dá para ver o quanto essa criança é amada, né? Família toda aqui presente, Deus abençoe essa família. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 22, vai dizer assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui está falando de Jesus, né? Quando ele foi apresentado, somos imitadores de Cristo. Então, por isso, hoje a gente vai apresentar essa criança ao Senhor, a vida da Isis. E em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, vai dizer assim, no capítulo número 10, a partir do versículo número 13. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando aos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoou. Então, nessa noite nós vamos abençoar a vida da Isis. Para cá, igreja. Pai, está espreguiçando. Pai querido, Deus amado, aqui está a Isis, Pai. Essa bênção, Pai, que o Senhor concedeu a essa família, Pai. Papai querido, Deus amado, nós oramos, Senhor, apresentamos ela a Ti nessa noite, Pai. E eu lhe peço, Pai, guarda essa criança, Senhor, que ela possa crescer com saúde, Pai. A Tua palavra diz que a criança que é ensinada nos Teus caminhos, mesmo quando velha, ainda não vai se desviar deles, Pai. E é o que essa família está fazendo, Pai, já conduzindo essa criança nos Teus caminhos, Pai. Nós oramos e abençoamos, Senhor, a vida da Isis, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, família. Deus abençoe, tá? Foi uma honra para mim apresentá-la, Daiane, né? Essa família maravilhosa que aprendemos a amar. Deus abençoe a vida de vocês. Aí está o certificado dela de apresentação. Amém? Aplauda mais uma vez.
a vida dessa criança, dessa família, em nome de Jesus. Temos avisos. Irmão, sábado agora nós temos o culto dos homens. Então, você que é homem, não deixa de participar, vai ser uma bênção. Quem estará conosco aqui, ele é sargento, o Rodrigo? É o sargento Correia, que trabalha lá no RM. Ele vai estar aqui ministrando os homens. Então, por favor, venham, traga o seu vizinho, convide alguém para estar aqui no sábado, somente para os homens aqui no sábado, vai ser bênção, amém? Está ali um cartaz, o Rodrigo colocou ali no grupo da igreja também para poder compartilhar no status. Você que recebeu lá, compartilhe para que esse evento venha a ser um sucesso, amém? Mais algum aviso? Célula, né? Amanhã às 20 horas terá célula lá na casa do Tchô. Então, você que é jovem, você que quer participar da célula, procure o Tchô lá na casa dele às 20 horas amanhã. Então, amanhã vai ser na casa do Márcio, da Elô, ali na aldeia de Barueri. Então, quem tiver interessado, depois procura o Márcio, ele passa o endereço direitinho. O Tchô não está aqui hoje, né? Deve ter trabalhado até tarde. Mais algum aviso? Culto domingo às 19 horas, culto da família. E que Deus abençoe, né? Cada um que veio pela primeira vez aqui nessa igreja nessa noite. Sejam bem-vindos, essa casa aqui não é outra, senão a casa do Pai. Vocês têm liberdade de adorar a Deus conosco. Deus abençoe missionária Iris. A missionária Iris, para quem não conhece, né, ela é missionária. Ela viaja o Brasil inteiro aí fazendo a obra. É uma pessoa que não mede esforço para estar propagando o Evangelho. Então, quando você tiver nas suas orações, inclua a vida da missionária Iris, porque esse trabalho não é fácil. Ela faz trabalho geralmente ali no Nordeste, né, missionária. E sabemos que aquele lugar é muito idólatra. Então, coloque a vida dela e as pessoas que ela pediu para orar também. Amém? É isso, né, Rodrigo? Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite. Tudo que o Senhor falou, Senhor, eu sei, eu creio, Senhor, que o Senhor fará, Pai. Papai querido, que a gente venha ser, Senhor, essa mão que a gente venha levar, Senhor, o paralítico até Jesus. E não somente o paralítico, Pai, aquelas pessoas que estão cegas, Senhor, que estão surdas, Senhor. Que a gente possa ser instrumento, Senhor, para aproximar essas pessoas de Jesus. Porque só em Jesus tem salvação, tem transformação. Papai querido, abençoa cada um que veio te adorar nessa noite. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Toma a direção, Senhor, dos veículos, Senhor. Da condução, Senhor, que os teus filhos forem. Nos livra, Pai, de todo mal, Pai. Papai querido, nos dá uma noite abençoada, Senhor. Uma noite de sono reparadora para o corpo, Senhor, para a mente, Pai. E que amanhã possamos acordar dispostos, Pai, para trabalhar, Senhor. Seja para os nossos afazeres, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possa estar com essa igreja não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus.